Atenção, torcedor brasileiro. Uma informação que está movimentando completamente os bastidores da seleção brasileira pode indicar uma mudança importante nos planos de Carlo Ancelotti para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. E o nome que está no centro de toda essa discussão é justamente um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, Endrick. Mas será que Ancelotti realmente está pensando em promover mudanças importantes na equipe? Endrick pode ganhar uma oportunidade entre os titulares? Como ficam Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar e os outros craques da seleção? E por que os treinamentos recentes estão aumentando ainda mais a expectativa dos torcedores? Fica comigo até o final, porque existe um detalhe que pode explicar por que Endrick está cada vez mais próximo de se tornar uma das peças mais importantes do futuro da seleção brasileira. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha todas as notícias da seleção brasileira. Copa do Mundo, Ancelotti, Endrick, Neymar, Vinícius Júnior e os bastidores do futebol mundial. Agora vamos ao que interessa. Desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira, uma das maiores expectativas dos torcedores era descobrir qual seria sua primeira grande equipe ideal. Afinal, estamos falando de um treinador que conquistou praticamente tudo no futebol e que agora tem a missão de levar o Brasil de volta ao topo do mundo. E uma das primeiras características de Ancelotti é justamente sua coragem para tomar decisões importantes. Ele não costuma escolher jogadores apenas pelo nome. Não costuma montar equipes pensando em popularidade. Ele observa desempenho, observa intensidade, observa comprometimento, observa quem está realmente preparado para entregar resultados dentro de campo. E é justamente por isso que o nome de Endrick começou a ganhar tanta força. Mesmo muito jovem, Endrick já demonstrou algo que poucos jogadores conseguem apresentar tão cedo: personalidade. Ele não sente a pressão, não se esconde dos grandes jogos, não foge da responsabilidade. E sempre que entra em campo, tenta mostrar serviço. Essas características chamam a atenção de qualquer treinador, principalmente de alguém como Ancelotti, que sempre valorizou atletas com coragem e mentalidade vencedora. Nos últimos meses, Endrick tem vivido uma evolução impressionante. Seu amadurecimento dentro de campo é visível. Sua tomada de decisão melhorou. Sua movimentação está mais inteligente. Sua capacidade de finalização continua sendo uma das maiores virtudes do seu jogo. E sua confiança cresce a cada oportunidade recebida. Por isso, muitos especialistas acreditam que ele pode ser uma das grandes surpresas da próxima Copa do Mundo. Mas existe um ponto importante que poucos estão analisando. A possível ascensão de Endrick não significa necessariamente que outros jogadores perderão espaço. Na verdade, ela pode tornar a seleção ainda mais forte. Imagine um ataque com Vinícius Júnior usando sua velocidade e habilidade pelos lados. Rodrigo criando espaços entre as linhas adversárias. Neymar contribuindo com sua experiência e visão de jogo. E Endrick atuando próximo da área, aproveitando cada oportunidade para finalizar. Seria um ataque extremamente difícil de ser marcado. E talvez seja justamente isso que Ancelotti esteja tentando construir. Uma equipe com várias soluções. Uma equipe imprevisível. Uma equipe capaz de atacar de diferentes maneiras. Porque o futebol moderno exige alternativas. Em uma Copa do Mundo, os adversários estudam cada detalhe, cada movimentação, cada padrão tático, cada ponto forte e cada ponto fraco. E quanto mais recursos uma equipe possui, maiores são suas chances de sucesso. Outro aspecto que merece atenção é a evolução física de Endrick. Muitos jogadores jovens levam anos para se adaptar ao futebol de alto nível. Mas Endrick já demonstra uma condição física impressionante. Consegue disputar jogadas com atletas experientes. Consegue suportar a intensidade dos grandes jogos. Consegue pressionar a saída de bola adversária durante toda a partida. E isso aumenta ainda mais seu valor para qualquer treinador. Além disso, existe algo que não aparece nas estatísticas. É a confiança que um jogador transmite ao grupo. Quando um atleta entra em campo acreditando que pode decidir uma partida, isso influencia toda a equipe. E Endrick demonstra exatamente esse perfil. Um jogador que não entra apenas para participar.
entra para fazer diferença. Enquanto isso, Ancelotti continua observando cuidadosamente cada detalhe. O treinador sabe que ainda existe tempo para ajustes. Ainda existe tempo para testes. Ainda existe tempo para definir quem realmente merece estar entre os titulares. Mas também sabe que a Copa do Mundo não espera ninguém. Por isso, cada treinamento é importante. Cada amistoso é importante. Cada oportunidade conta. E é nesse cenário que Endrick tenta construir seu espaço, sem fazer promessas exageradas, sem criar polêmicas, apenas mostrando seu futebol, mostrando trabalho, mostrando evolução, mostrando que está preparado para desafios cada vez maiores. Agora, imagine o impacto que isso pode ter para o futuro da seleção brasileira. Uma geração formada por Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Savinho, Bruno Guimarães e outros talentos pode representar uma das equipes mais fortes do mundo nos próximos anos. Mas para isso acontecer, será necessário equilíbrio, organização, comprometimento e principalmente liderança. E é justamente por isso que a chegada de Ancelotti gera tanta expectativa. Porque poucos treinadores possuem sua capacidade de administrar grandes talentos ao mesmo tempo. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Endrick merece ser titular da seleção brasileira? Qual seria o seu ataque ideal para a Copa do Mundo? Neymar ainda deve ser peça fundamental da equipe? Vinícius Júnior é hoje o principal jogador do Brasil? Ancelotti conseguirá? Deixe sua opinião